E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das suas mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem nos sábados? Então lhe disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e ficou sã, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos, e recomendava-lhe rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderás, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que se faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Aqui nessa passagem, depois que os discípulos estão colhendo espigas, que os fariseus começam lá a encher a paciência deles, ele se retira dali e vai para até sinagogas. Eles se retiram dali e entram na sinagoga. Lá havia um homem e tinha uma das mãos mirradas, e os judeus, para que acusar, terem um pretexto do que o acusar, o disseram: é lícito curar no sábado? E ele disse: qual entre vocês, que se uma ovelha de vocês se prender ou ela cair no buraco, vocês não tirarão ela de lá no sábado? Olha a pergunta deles, porque para eles as riquezas deles tinham muito valor, a criação deles tinha muito valor, era considerado riqueza, e é até os dias de hoje quem tem criação de gado, criação de ovelha, essas coisas assim. E Jesus logo vai ao ponto, ali, e vocês, se um animal de vocês se desprender, uma criação de vocês se desprender e cair em algum buraco, vocês não vão tirá-la de lá, porque é sábado? Jesus batendo na hipocrisia deles, porque, segundo a lógica deles, sábado não é dia de fazer nada. E aí, de fato é. Se for para levar isso ao pé da letra, sábado é um dia de eu deitar na minha cama e ficar o dia todo deitado, dormindo. Não posso fazer nada no sábado. Graças a Deus que Jesus é o Senhor dos sábados. Jesus cumpriu essa lei, não precisa mais guardar o sábado. E Jesus logo chamou e pediu para ele estender as mãos, e ele o curou. Jesus curou aquele homem no sábado. E eles ficaram furiosos, já foram reunir em bando, como se fosse quadrilha, para matar Jesus. E Jesus foi bem claro. Jesus se retirou dali. Jesus curou alguns que foram até ele e recomendou que não fizessem tocar trombeta, porque ainda não era tempo. Haveria sim um tempo que ele ia fazer um milagre genial, um milagre tremendo, que todos não iam ter dúvida sobre quem ele era. Mas não era aquele tempo. Ele saiu dali para que se cumprisse as escrituras do profeta Isaías, para que se cumprisse a profecia de Isaías. E olha o que o nosso Senhor fez: curou
a mão do homem no dia de sábado, diante deles. Eles não puderam fazer nada contra Jesus porque ainda não era chegado o tempo. E Jesus fez isso num sábado. Olha como Jesus é superior ao sábado. Como é que Jesus é superior àquelas leis tão primárias. Eu não sei como tem gente que hoje em dia quer misturar evangelho com a lei de Moisés. Coisa que não é. Evangelho é evangelho, lei de Moisés é lei de Moisés. Ou você é de Moisés ou você é de Cristo. Os dois não dá. E falando nisso, eu encontrei alguns comentários de umas pessoas interessantíssimos. Esses comentários, pessoas que têm dúvidas a respeito de Moisés, do apóstolo Paulo. E o que eu tenho a dizer para essas pessoas é: gente, coloca na cabeça de vocês, Moisés passou, não importa o que Paulo, o que o escritor do Atos dos Apóstolos diz de Moisés, não importa. Moisés passou, aquilo acabou. Sabe por que vocês têm essas dúvidas? Porque vocês acham, vocês pegam a palavra evangelho e escrevem evangélico. E vocês aplicam a doutrina que vocês vêem nessas igrejas aí ao evangelho de Jesus, quando que Jesus mesmo mais passou tempo ensinando a viver do que dando testemunho de si, dando testemunho de Moisés. Jesus não ensinou a Torá, Jesus não ensinou Moisés. Ele só falava dessas coisas quando ele era questionado e ficou em obsolescência. Por isso que até hoje eles perseguem Jesus. Por causa disso aí. Guarda essa palavra no teu coração. Essa é a minha resposta para vocês. Que o Senhor possa falar melhor em vossos corações. Pessoal, vocês que entram aí no canal, não esquenta. O canal não é focado em Moisés. Se Moisés usava touca vermelha, se Moisés usava cueca, problema é de Moisés. Foca só no evangelho de Jesus. Moisés passou, Moisés acabou em Deuteronômio 34, tá? Depois veio Josué. Não idolatrem Moisés, não caiam no erro de querer entender o evangelho segundo o Pentateuco. A Torá não vai com não dá, não tem como. Guarda essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo possa iluminar a mente de vocês, que vocês, pessoal, vocês ainda que são ateus, eu tenho carinho enorme por vocês, vocês são os únicos que eu creio, além do... Os únicos não. Vocês não estão afetados com a doutrina religiosa. Vocês não foram afetados com a doutrina religiosa. Vocês têm facilidade de achar, de abrir isso aqui e pesquisar sobre. Vocês têm essa facilidade de, por exemplo, questionar isso daqui com a visão de Jesus, por exemplo. Jesus não pregava doutrina, Jesus não pregava religião, Jesus não pregava ele. Jesus pregava, ensinava a viver. Vocês têm que entender que Jesus, ele quer que a gente pegue o que ele ensinou aqui e ponha em prática. Ele não quer que vocês fiquem decorando coisas, estudando teologia sabe lá do que. Vocês têm essa capacidade de absorver o que está aqui. Vocês não precisam se preocupar com Moisés, com Torá, com Êxodo. Vocês só precisam meditar nos evangelhos, ver o que Jesus está ensinando vocês a fazer e pôr em prática. Vocês não precisam, ou sei lá, colocar camisa de Israel na camisa de Israel, comprar cordão da estrela de Davi. Galera, esquece isso. Isso aqui não é pra eu abrir aqui e ficar, oh, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Não é
para anunciar o que Jesus faz, o que Jesus deixa de fazer, ou anunciar a vida toda de Jesus que está documentada aqui. Ele não quer isso. A vida de Jesus está aqui? Está. Mas ele não quer isso. Ele quer que a gente pratique o que ele praticou, que a gente viva como ele viveu. É uma coisa muito maior do que teologia, do que diplomacia, do que isso, do que concílio. Isso aqui é um manual de como viver. Guarda essa palavra no teu coração. Ah, Paulo, você falou que isso aí é um manual de como viver. Mas explica como é que não esquece o Velho Testamento. O Velho Testamento, muitas das vezes, naquela cultura primitiva, a cultura deles era primitiva. Por isso você vê coisas absurdas. Era um povo primitivo. Deus se manifestava de maneiras primitivas. Não é o caso do dia de hoje. Ele não vai voltar como anos atrás. Ele não vai exigir que vocês façam rituais, façam mecânicas que eram exigidas tempos atrás. Hoje em dia é outra mentalidade. Hoje a mentalidade do evangelho é para arrependimento, é para mudança de mente, é para gente não sair por aí fazendo besteira. Tá aí essa minha resposta para vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui no canal. Não se preocupe, eu não vou mandar vocês pro abismo porque vocês são ateus, tá? Não existe isso aqui. Meu compromisso é com o evangelho. Aqui não tem religião, tá? Sinta vontade para vocês comentar o que vocês quiserem. Eu abençoo todos vocês em nome de Jesus. Amém. Vocês têm mais facilidade do que os religiosos para praticar o que Jesus ensinou. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.